Segunda, 2 de fevereiro. A vida anterior de Paulo. Verso para memorizar. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder de sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Filipenses 3, 10 e 11. A vida anterior de Paulo. É comum que os cristãos, ao se converterem, pensem em sua vida em termos de antes e depois de aceitar Jesus, assim como Paulo em Filipenses 3. No entanto, seja certo ou errado, às vezes nos referimos àqueles que não são cristãos como pessoas boas e, segundo os padrões do mundo, muitos de fato são. Contudo, comparados aos padrões de Deus, ninguém é bom, nem mesmo os cristãos. Ouça Filipenses 3, 4 a 6. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Pergunta 2. Paulo menciona diversos aspectos de sua vida que, em outro tempo, ele viu como motivo de orgulho. Quais são esses aspectos? Como você descreveria os pontos positivos de sua própria vida, tanto do passado quanto do presente? Paulo fez um contraste claro entre os judeus crentes que propagavam falsas doutrinas e os cristãos não circuncidados que confiavam plenamente em Cristo para a salvação, sem depender de práticas humanas, como a circuncisão. Embora a vida passada de Paulo e sua origem fossem impressionantes para os padrões dos judeus, nada disso contribuía para a sua salvação. Na verdade, essas credenciais o impediram, por um tempo, de enxergar sua real necessidade de Cristo. Paulo não era apenas circuncidado, ele era do 8º dia, o que indicava que, como israelita de nascimento e membro do povo da aliança, foi circuncidado exatamente no seu 8º dia de vida, conforme a lei. Ele também fazia parte da tribo de Benjamim, uma das mais importantes, que incluía cidades de grande relevância em Israel. Além disso, Paulo falava hebraico fluentemente e, como aluno de Gamaliel, o velho e fariseu, possuía um profundo conhecimento da lei e de suas tradições. Paulo era tão zeloso pela lei que chegou a perseguir a igreja, acreditando que ela ameaçava o estilo de vida judaico que ele pensava ser ordenado por Deus. Embora fosse considerado irrepreensível, segundo a justiça baseada em normas humanas, Paulo percebeu que a verdadeira exigência da lei era muito mais profunda do que ele imaginava e que, sem Cristo, ele estava condenado diante dela. Ouça Romanos 7, 7 a 12. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Porque, sem lei, o pecado está morto. Houve um tempo em que, sem a lei, eu vivia. Mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou o mandamento para a morte. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou. E por meio do mandamento, me matou. Assim, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Mateus 5, 21, 22, 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo
estará sujeito ao inferno de fogo. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo o que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Que ponto essencial Jesus e Paulo destacaram sobre a lei? E por que a fé em Cristo é a única fonte de justiça e não a lei? Reflita: quão bem você cumpre a lei, especialmente da maneira que Jesus ensinou que deveríamos?